torcedor do Cruzeiro tá morrendo de saudade. O torcedor do Cruzeirão quer ver logo o time em campo. Isso vai acontecer amanhã, 6h30 no Mineirão, contra o Mirassol. Qual será o time do técnico Leonardo Jardim? Quem conta tudo da preparação do Cruzeiro é o Emerson Pancieri. Qual time veremos amanhã juntos no Mineirão, hein, Panci? Boa tarde. Boa tarde pra você também, Thiago. Um abraço pra quem acompanha o Rádio Esporte Itatiaia, Simões, Panzi. Eu falo do Cruzeiro em nome de Sócio 5 Estrelas. Você não é sócio, ainda tá perdendo tempo, hein? Sócio5estrelas.com.br. Acesse aí, você tem plano a partir de R$ 9,90. Essa é a pergunta de R$1 milhão, Thiago Reis. Qual equipe do Cruzeiro começa o Campeonato Brasileiro? Se você for olhar pelo que ele fez no duelo com o Bragantino, o Cruzeiro teria Cássio, o William, o Fabrício Bruno, o Jonathan Jesus, o Vidalba, o meio-campo, o Wallace, Matheus Henrique, e aí a presença, por exemplo, do Dudu sendo ali mais um armador, e na parte ofensiva, o Caio Jorge, o Wanderson e o Gabigol. Vamos esperar se realmente vai ser esse time. Vamos esperar o trabalho de hoje à tarde. Teve essa alteração também na atividade, né, que estava marcada para hoje cedo. Foi mudada para à tarde, né? Porque aí os atletas já chegam na toca e já ficam lá, né? Já ficam concentrados pro duelo de amanhã. Não tem essa de chegar na toca de manhã, aí vai embora na hora do almoço e volta só à noite. Já fica todo mundo já empenhado para essa estreia no Campeonato Brasileiro amanhã às 18h30 no Gigante da Pampulha. Essa é a ideia. Mas ontem, Thiago, nós falamos muito aqui do Leonardo Jardim. Ontem ele deu uma entrevista na TV Cruzeiro, né? No Cruzeiro Cast. E ele falou sobre diversos assuntos, né? Sobre formação dele como profissional, a história, né, da Venezuela que muita gente não entende, que ele nasceu lá, né? Depois voltou para a Europa junto com as irmãs, com a família. Enfim, um papo bem legal. E uma parte em especial que ele fala sobre Copa Sul-Americana, sobre Campeonato Brasileiro e como o Cruzeiro deve encarar essas competições. Vamos acompanhar. Nós, em termos de Sul-Americana, queremos a qualificação, com certeza. Em termos de campeonato, nós queremos entrar na Libertadores. Isso é o nosso primeiro objetivo. Mas não queremos ser campeões. Não, isso a seguir dentro de campo é que temos que provar se queremos, se podemos, se queremos e podemos, que são duas coisas diferentes, sermos campeões. Mas em termos de ambição, em termos de objetivo, para esta época o que está definido é entrarmos nas vagas da Libertadores. E depois, se conseguirmos dentro de campo provar que somos competentes, do nosso lado não vai faltar ambição, porque ninguém no futebol, se puder ficar em primeiro, quer ficar em terceiro. O futebol não existe isso. E claro, mas isso tem que ser dentro de campo para nós aprovar. E hoje, ontem falei com os jogadores e disse a eles isto: nós falamos em ambição dentro do grupo e às vezes temos reuniões que toda a gente apresenta os seus objetivos e se eles acreditam que a gente pode competir por resultados, mas eles não se esqueçam, existe 10 equipas no futebol brasileiro que têm o mesmo discurso no vestuário, não é? Que querem jogar para ganhar o campeonato. Por isso só não chega. Temos é que dentro de campo mostrar que queremos ir o mais longe. Numa primeira fase entrar no grupo das Libertadores e, se formos competentes, nunca se sabe, conseguir concretizar os sonhos do nosso presidente, mas primeiro temos que ir na realidade, temos que dentro de campo mostrar a nossa competência e tentar chegar ao primeiro objetivo. É isso então, o Leonardo Jardim, né? Essas coisas que são importantes levar, né? Serem levadas em consideração, principalmente aí pro Cruzeiro dentro das competições. Thiago Reis, o Leonardo Jardim sempre muito equilibrado. Eu sempre gosto de falar a palavra cordial, né? Assim é no trato com a imprensa. Os jogadores dizem isso também no dia a dia, ele tem esse jeito. E ele falou algo entre esse recorte que nós trouxemos sobre o Vidalba. Que no duelo com o Democrata de Valadares, ele falou assim, mas como assim o Vidalba
tem uma condição de jogar no Cruzeiro, e ali ele foi descobrir, tinha feito poucos jogos, estava com uma carga bem baixa em relação aos companheiros, que evoluiu muito na intertemporada e por isso hoje, por exemplo, virou um titular nessa equipe do Cruzeiro. Então são situações até pra gente entender essa forma de trabalho do Jardim, Thiagão. Eu tô muito curioso pra ver, muito mais até do que as peças que ele vai escolher, eu tô curioso pra ver a postura do time do Cruzeiro. Se vai ser aquela postura que ele disse, né, o tempo todo da intensidade, de uma marcação lá em cima, sufocando o adversário, com todo respeito ao Mirassol, já vamos ter as informações e poder analisar um pouco mais do elenco, do provável time do Mirassol, mas acho que não teria um adversário melhor para uma estreia do treinador, para uma estreia do campeonato, né? Porque agora é pra valer, ele estreou no Mineiro, mas ali, naquele rabo foguete, né? Pegando o time, trocando o carro, o pneu do carro com o carro andando. Agora não, ele teve muito tempo. Ele teve muito tempo para preparar o time do Cruzeiro, então eu tô bem curioso para ver qual time ele leva a campo, viu, Edu? E essa postura, que eu também quero ver qual será a postura do Cruzeiro diante do Mirassol amanhã, Edu. No futebol existe posturas e posturas, né? Tem a postura de intensidade. Na vida. Postura de intensidade, de competitividade. Eu gostei muito do que eu vi contra o Bragantino, apesar de ser um amistoso. Agora, a postura tática, principalmente defensiva ali, já me preocupou mais. Cruzeiro com muita dificuldade de recompor. Exposto, né? Muito exposto. Aí me preocupou. Quando você fala do Mirassol, seu adversário ideal, eu pensei nisso também, cara. Mas aí vai... É difícil fazer essa análise, porque às vezes você tem um time que vai te atacar, você vai ter mais espaço, né? Você vai ter mais facilidade para chegar no gol adversário, porque ele vai te atacar e você vai ter mais espaço para atacá-lo. Eu já observo, eu estava até ouvindo uma entrevista do Guanais, que é o treinador do Mirassol, e ele falando de aproveitar o jogo bem vertical quando tiver a bola. Isso já me dá a impressão de um Mirassol fechadinho e tentando explorar exatamente esse defeito que o Cruzeiro demonstrou contra o Bragantino, né? O Cruzeiro atacava o Bragantino, mas ficava muito exposto lá atrás. Eu acho que o Mirassol vai tentar fazer isso, explorar os espaços. Então talvez não seja um adversário tão ideal assim, um jogo muito traiçoeiro. Eu digo ideal porque qualidade, né? Qualidade, investimento. Tipo, se você pegar, né, de investimento. É melhor que você estrear contra o Palmeiras, contra o Botafogo. São Paulo. Contra o São Paulo. Contra o São Paulo, então, nem se fala. Que é historicamente um adversário muito chato contra o Cruzeiro. Mas pode ser um jogo traiçoeiro. Se o Cruzeiro não organizou, não corrigiu alguns erros durante a semana que apareceram contra o Bragantino, ele pode ter muita dificuldade. Mas a postura que mais me preocupou no Campeonato Mineiro, que foi a de competir, eu já consegui ver a diferença. Já deu para ver um time mais competitivo, ainda que o recorte seja mínimo no amistoso contra o Bragantino. Eu quero ouvir a opinião do Alexandre Simões também a respeito dessa estreia do Cruzeiro, mas antes falar para você do Grupo Isoforte, né, que tá morando na construção, vai construir monopainel do Grupo Isoforte. Ele vai te ajudar com a sua obra, deixando mais segura, mais barata. É para prédio, galpão, casa, monopainel do Grupo Isoforte. Você acessa isoforte.com.br ou ligue 3343-9000. Simões vai falar da estreia do Cruzeiro e você da Rede Tassat que quer acompanhar o Alexandre Simões, cola comigo no YouTube, no Itatiaia Esporte, no Itatiaia Oficial, também pelo nosso aplicativo. Tá rolando um minuto premiado. Você concorre a muitos prêmios no novo aplicativo da Itatiaia aí no seu celular. Também pode nos acompanhar no itatiaia.com.br. Através do site você ouve a Itatiaia em tempo real. Algumas praças do interior vão ficar agora com o Jornal da Itatiaia à tarde. Alexandre Simões, professor, e o Cruzeirão para amanhã? Essa postura, essa identidade. Tempo teve o técnico, o mister, o Léo Jardim, para colocar o Cruzeiro com as suas ideias em campo, hein, Simões? Pois é, o Thiago, eu tava aqui prestando atenção no que o Edu tava dizendo, e é justamente isso, né? O Cruzeiro não me preocupa do ponto de vista ofensivo, mas me preocupa do ponto de vista defensivo. A gente não sabe. E o Mirassol, além de ter aí o fato de jogar o Campeonato Paulista, que é o mais difícil, de melhor nível técnico, né? Então ele já vem num nível de competição muito alto, por mais que não tenha jogado semifinal, final, mas vem num nível de enfrentamento de um nível muito elevado. É um time extremamente experiente.
É um time extremamente experiente, formado por jogadores cascudos, acostumados a jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, o torcedor do Cruzeiro vai encher o Mineirão, né? Eu vi a última parcial era 35 mil, né, parceiro? Então, quer dizer... Isso ontem, 18 horas. Então vai chegar nos 40 ou passar dos 40. Eu acho que vai, Simões. Então, quer dizer, vai ser o dobro do que foi ano passado contra o Botafogo, que foram 20. E quer dizer... Essa presença de público, de certa forma, gera uma pressão também, porque aquela ansiedade, pô, Cruzeiro e Mirassol, né? A expectativa de vitória. Então, eu tenho muita curiosidade de saber como o Cruzeiro vai lidar com essa questão defensiva que o Edu colocou aí da transição rápida, que com certeza vai ser a aposta do Mirassol.